Fala pessoal, estamos começando o segundo episódio do Fiusa Cash. Por que eu criei esse programa Fiusa Cash? Para demonstrar um pouquinho da minha intimidade, do meu dia a dia, e não só a parte de saúde, como a gente acaba fazendo no Isen Cash. E hoje eu estou com um grande amigo, um grande empreendedor, além de educador físico de formação. Ele vai contar para vocês um pouquinho da história dele como empreendedor, que é uma história muito boa, e eu tenho certeza que vai conseguir inspirar muitos de vocês aí de casa. Então, obrigadão por ter vindo até aqui. Tenho certeza que essa história vai conseguir ajudar muitas pessoas aí. Obrigado, Léo. Primeiramente, queria agradecer, né, do convite de estar aqui com a gente. Pra gente eu digo pra gente porque tem eu e meus dois sócios, né? Eu sempre falo do negócio como a gente. Poder compartilhar um pouquinho da história, poder compartilhar um pouquinho de como foi o crescimento, como está sendo o crescimento da empresa. É um grande prazer, né? Para poder, como você disse, ajudar as pessoas que querem crescer o seu negócio, querem conhecer um pouquinho mais desse ramo de empreendimento, né? A história do estúdio, né? Primeiramente, para quem não conta sabe. Conta primeiro, pessoal, porque, o que é o seu negócio, né? Claro. E, pessoal, dentro do podcast eu vou trazer várias pessoas que estão no meu convívio, né? E vários deles são empresários, porque eu não demonstro muito isso na parte hoje das minhas redes sociais, mas eu sou empresário, tenho alguns negócios, né? E eu acredito que trazer isso para o dia a dia também vai fazer muito sentido para vocês. Então, conta um pouquinho do que é o estúdio. Primeiro, a sua formação, de onde você onde vocês estão, como é que é? Legal. Eu tenho 32 anos, então como o Léo falou, meu nome é Everton. Tenho 32 anos, sou de Jundiaí. Começo da minha história foi que eu fui pro lado do esporte. Então eu queria, desde os 4 anos de idade, eu jogo futebol, tentei ser profissional, quase deu certo. Fui evoluindo, cheguei em grandes clubes. Na hora de se tornar profissional, tive uma lesão muito grande no joelho e aposentei total, parei de jogar bola. Sério mesmo? Que lesão que você teve? Tive de LCA, ligamento Sério? cruzado. Eu operei agora esses dias, LCA. A volta é difícil. Vou fazer 8 meses. Pessoal, eu não fui... Antes que todo mundo fale que foi por causa do CrossFit, não foi. Eu tava esquiando no Chile, inventei de esquiar. Eu tava muito confiante lá na parada, descendo uma montanha maior do que eu podia descer. E aí tomei um capote e foi em bolsa LCA embora. Mas, gente, é difícil recuperar no LCA, então eu te entendo, cara. A volta é difícil. Eu tava no momento de ascensão, tava bem no clube, eu tava jogando no Figueirense, em Santa Catarina. E aí, quando eu rompi... Foi o fim, assim, para mim, de um sonho, né? Podia ter operado, podia ter continuado, mas já tinha 17 anos, eu falei, cara, melhor estudar. E aí fui, comecei a estudar a parte de educação física, né? Entrei aqui na SF de Jundiaí, me formei durante os 4 anos, e aí depois começa aquele negócio, né? Para que lado que eu vou, o que eu quero? Tentei ir pro lado do futebol, mas a gente sabe que do lado do futebol, ou você tá grande, ou você é ninguém, porque precisa sempre ali ter o apoio de quem indica, né, que a gente sempre fala, ter alguns contatos lá dentro para você virar alguma coisa. E aí eu comecei em algumas academias, não entendia nada de musculação, tive uma oportunidade de uma academia de bairro, e aí foi onde eu encontrei que era legal, era um ramo legal para continuar, que era alguma coisa diferente, eu gosto muito de aprender sempre, e aí comecei a ensinar pessoas, e aí foi meu primeiro contato com pessoas, que é o que eu mais gosto de trabalhar hoje. Você, nessa fase sua, assim, na época, como você era do esporte, você fazia bastante preparação física, você tinha uma noção realmente de um treino resistido, também ou não faziam-se tantos na sua época? Na época ainda não. Na época era muito falho, mesmo em clubes. Tive passagem pro Corinthians, tive algumas passagens em outros clubes. E assim, não tinha tanta preparação física como é hoje. Tá? A preparação física era bem falha, até por isso que eu acredito que eu tive essa lesão. Pessoal, eu falo isso bastante, né? Pra quem treina qualquer tipo de esporte, né? Esses dias pra trás eu falei com o Vitão lá da V-Tênis. Ele me chamou pro podcast dele e ele tava comentando no número de pessoas que vêm se machucando, né? Pelo beach tênis, né? E geralmente é por causa do volume alto de treino, pouca preparação física, às vezes alimentação inadequada, e aí se expõe muito ao risco. E às vezes fica o esporte, parecendo que o esporte é uma coisa ruim, né? Bem isso. E não é uma coisa ruim, né? Você tem que entender de controlar o seu volume de treino, né? Você mais que ninguém hoje, né? Educador físico, né? E eu bato muito isso, porque muitas pessoas acabam chegando no consultório e falam assim, eu sei treinar. Falei, tá, sabe? A gente passa isso no estúdio também. Eu sei treinar, não preciso treinar com ninguém. Falei, cara, eu treino musculação mesmo. Eu treino desde
que eu nasci praticamente. Quando a minha mãe já fazendo exercício. Eu treino musculação desde os meus 13 anos de idade. Caramba. Aí depois eu fiz pós de medicina do esporte. Eu treinei com educador físico, cara, durante quase 5, 6 anos. Hoje, todos os meus treinos, ou algum educador físico passa para mim. Geralmente eu tenho sempre algum acompanhamentinho ali, né? A gente tem educador físico e tal, não sei o quê. E eu ainda acho que tem que melhorar muita coisa. Às vezes eu pergunto, oi, aí, tô fazendo o movimento certo? Porque às vezes você não tem essa noção, né? Zero. A gente que é personal mesmo, quando vai treinar, sempre que tem um amigo do lado, pô, só vê se tá certinho e tal, porque é difícil, né, Léo? Não é toda hora que você vai acertar, às vezes você sobrecarrega ali na carga e faz um movimentinho errado e prejudica, né? E na época que eu jogava, foi uma transição de um treino por dia para 2 treinos por dia, em 2 períodos. Então, o time inteiro não estava preparado ali de 2 treinos por dia. A intensidade de jogos, que até então era só de final de semana, hoje em dia já são 2 vezes por semana. Mas a gente não tinha uma preparação física muito boa. Nem todos os clubes tinham a grana para poder bancar, né? Os clubes, principalmente aqui de Jundiaí, eu joguei 3 anos no Paulista aqui de Jundiaí, não tinha uma estrutura boa. A gente treinava o físico de segunda-feira e o resto da semana era treino técnico, tático e não tinha muito físico. Então, cara, a gente vê hoje na área o quanto é importante o resistido para que te dê endurance, força, não só a hipertrofia, né, que a gente costuma falar, mas a parte de resistência total, né, para você suportar tudo, porque o esporte em si é muita pancada. A gente fala que é legal o alto rendimento, mas se você não estiver preparado, é até perigoso. Então você tem que meio que mesclar um pouco, né? Você se expõe ao risco. Total. Né? Total. Se você estiver bem preparado, provavelmente esse risco diminui, né? Por exemplo, eu também não estava... Eu entendo que eu não estava preparado para esquiar também. Nunca tinha feito e tal. Me expus ao risco, né? E realmente acontece. Acho que as lesões, a maioria das lesões acontecem nesse sentido, né? Sem dúvida. Quando aquela pessoa não está preparada o suficiente para realizar aquele tipo de movimento, mesmo que ela tenha um nível de serenidade, né, no treino, né, às vezes realmente o corpo dela não está preparado para aquele estímulo, né. E hoje eu falo muito, poxa, cara, eu gostaria de voltar a fazer treino. Durante muito tempo eu fiz 2 treinos por dia, mas hoje eu sinto que com a rotina que eu tenho eu não consigo voltar. Meu corpo vai chamar, vai gritar, não vai dar bom. Então, é melhor ficar na maciota mesmo. Então, hoje eu não tô querendo me expor ao risco não. E outra, recuperação já é ruim. Você acabou não operando? Operei depois de um tempo, porque aí realmente eu abandonei total. Falei, cara, eu não quero... Tive até um momento assim de... Eu tinha muito sonho junto com meu pai, né? Meu pai e minha mãe, sim, mas meu pai sempre esteve muito presente. E ele sempre, cara, você vai ser jogador, a gente vai ter... Ele sempre falou da fazenda, né? Você vai me dar uma fazenda quando eu for mais velho e tal. E quando eu parei foi não vou dizer um trauma, mas foi estranho, assim, pra mim e pro meu pai. Cara, a gente se afastou um pouco nesse sentido de futebol. Hoje ele nem acompanha muito por conta disso. Mas ele sempre falou, volta, opera, volta. Eu falei, cara, não quero, vou partir pro lado do profissional. Porque eu tenho grandes amigos, assim, que até hoje tentam, cara. E pra mim é um atraso de vida. Porque se você não virou, e até hoje mais cedo, mas naquela época, se você não virasse nada até 16, 17 anos e estivesse dentro de um clube grande, já era. Você vai ficar tentando, vai jogar em clube pequeno. E eu sempre fui muito ambicioso, né? E isso, quando eu trouxe para o empreendimento, o empreendedorismo fez muito sentido. Eu sempre era muito ambicioso, tenho grandes sonhos. E eu sabia que se eu ficasse nesse, vou tentar aqui, vou tentar ali, vou fazer um joguinho de final de semana, ganhar uma grana. Cara, esquece. Queria mesmo conquistar meu sonho grande. E eu vi que o futebol não era o que ia me levar naquela época. É uma grande coisa, né? Se você quer ter um resultado diferente, não adianta tentar fazer a mesma coisa. Total. Né? Total. Então, assim, você viu que fazendo aquela coisa que tinha levado você até ali, até um clube intermediário, e talvez a lesão para você fosse um ponto, falar assim, poxa, eu já cheguei até aqui, mas eu tô machucando porque, sei lá, talvez eu vou demorar mais 6 meses, 7 meses para recuperar, voltar a jogar, e aí depois tentar de novo. Sem dúvida. Poxa, isso vai demorar muito, né? 2 anos para eu começar a ter realmente algum rendimento de novo, voltar a render. E não que você tenha desistido, você simplesmente mudou de caminho, né? Total. A primeira chave que a gente vira quando começa a gente falar de empreendedorismo, né? É o corrigir rápido. Sim. Então, assim, mesmo na sua vida, não só na sua empresa, mas na sua vida, você vai tentar. Legal. Você viu que por um espaço de tempo, cara, não tá fluindo, troca. Puxa lá, anota, pô, esse aqui não deu certo, vou pro próximo. E assim é com todo mundo que a gente, falando de empreendedorismo, tenta, né, cara? Eu acho que eu já tentei ter inúmeras empresas de vários tipos de segmento
E aquele negócio, errou, corrige, errou, corrige. E assim foi na minha vida pessoal. E aí, depois que você começou a entrar em contato com a academia, você terminou o curso de educação física? Isso, aí eu estava quase terminando o curso de educação física quando eu entrei nessa academia de bairro. E foi onde eu aprendi tudo, cara. Mesmo com essa falta de noção que eu tinha da academia, mesmo treinando, né, no futebol, eu sabia muito pouco. E aí foi até engraçado, porque quando eu entrei nessa academia de bairro, eu sabia o nome de aparelho, mas não sabia o nome de exercício. E foi um teste mesmo do dono da academia na época. Ele falou, cara, vou te treinar, vou te pagar alguns cursos e vamos ver o que dá. E eu sempre fui muito cara, eu quero aprender tudo. Tudo que você puder me ensinar, de qualquer área que seja, financeira, administrativa, qualquer coisa, eu sempre gostei de aprender. E foi ali que eu comecei a fazer os cursos, aprendi. Em 1 ano e meio eu estava me tornando o coordenador daquela academia. E aí surgiu a oportunidade de ir para uma academia grande, que na época foi quando a Runner entrou aqui em Jundiaí. E eu fui para lá como um funcionário, como qualquer outro. Aprendi muito e aí foi quando eu tive um estalo, que foi assim como acredito que na medicina acontece, né? A gente não tem nenhuma matéria na faculdade onde fala de empreendedorismo, onde fala de finanças, onde fala de administração de empresas. E aí você começa a falar, pô, legal, eu sou só um funcionário, mas eu quero abrir minha empresa, o que eu faço? Você não sabe para onde você vai. Marketing é outro meio também que a gente não entende nada na época, né? E aí você fala, tá, agora eu vou virar personal. Uma pessoa me pediu personal na academia. Eu falei, cara, eu não sei meu preço. Eu não sei como funciona isso. E aí você começa a olhar para os outros personagens lá dentro. O que eles fazem? E aí foi a grande virada de chave na minha cabeça, foi legal. Geralmente você procura os pontos bons das pessoas. O que eu fiz? Eu comecei a olhar os personagens, quem eram os personagens que mais tinham alunos e onde eles erravam. E eu falei, cara, vou pegar o que eles erram e começar a anotar e corrigir em mim. Então, eu vou trabalhar com os erros dos outros personagens. Você meio que analisou a experiência do cliente de... Isso é uma coisa que a gente, dentro das empresas, a gente faz bastante, né? Que é rodar a experiência do cliente, né? O CSCX. Então, o que ele fez, sem ele saber, ele pegou, rodou a experiência do cliente. Deve ter chegado, conversado com o cliente. Pô, o que você gosta no cara, o que você não gosta? Ele rodou a experiência do cliente e analisou os pontos que mais chamavam a atenção e falou assim, cara... Eu sou um personal agora e eu vou fazer diferente do que os caras fizeram. Foi. Né? E aí, fazendo diferente, com certeza vai ter um resultado diferente. Né? Você vai ter um resultado muito melhor. Total. Né? Então, esse fazer diferente no mercado não é tipo assim, inventar a roda. É simplesmente dar um atendimento diferenciado, testar uma estratégia diferente, fazer algo que realmente que as pessoas não estão fazendo, que todo mundo está fazendo igual, se posicionar de jeito diferente, né? Isso eu falo demais com os médicos, cara, se posicione de um jeito, né? Tipo, não é porque você fez a residência, seu 6 anos de residência, que você é o melhor cirurgião, que você é o cara que vai ter mais paciente, é que você vai sentar ali na mesa e os pacientes vão rolar, o cara fez... Não é assim, você tem que se posicionar, você tem que... Sabe, são outras qualidades que o profissional tem hoje, como você falou. Né? O profissional hoje, a licenciatura mais, né? A faculdade, ele não é garantia de sucesso mais. Zero. Né? Cada vez menos. Então, você tem realmente que se diferenciar como profissional, lógico, com diploma ajuda, em alguns casos, né? E aí você realmente consegue aí escalar, lógico, se você tiver uma coisa que é o engajamento, que você tem bastante engajamento e ambição, né? Porque o cara que não sabia nada de musculação em 1 ano, 2 anos, já saber tudo, já começar a passar treino e entender que as pessoas são engajadas com ele, realmente tem um grande diferencial de mindset mesmo, cara. Parabéns. Obrigado, Léo. E eu acho que o grande diferencial e para todo mundo, e aí eu acho que é o ponto-chave para quem quer começar a empreender, é saber para onde você está indo. Tipo assim, eu tenho um sonho, tá? Esse sonho é o meu ponto final. Você tem que saber de onde você está partindo. Eu falo que sempre esse meio do empreendedorismo para mim é como se fosse o aplicativo Waze. Você tem que saber aonde você está e você tem que saber aonde você vai chegar. O meio, o aplicativo vai te falar. O meio, você vai descobrir, alguém vai pelos caminhos, né, que você vai aprendendo da vida. Mas se você não colocar um ponto final no Waze, você não vai saber para onde você está indo. Não tem como rodar. Então, o sonho, para mim, foi sempre o ponto final da coisa, mas que me moveu a fazer coisas que eu não gostava, mas que é obrigação fazer. Então, isso também é muito bom do empreendedor, né? Que, cara, você vai ter que fazer. Independente de se você gosta ou não. Gosto de acordar às 5 da manhã? Não gosto. Mas eu preciso disso. Eu precisava disso e cada vez mais a gente sabe que
o quanto mais você trabalha, mais você traz tudo que você quer para você, né? Então isso... E tem aquela, né, cara? Não adianta. Você tá doente, você vai. Você tá com dor de cabeça, você vai. Você brigou com sua mulher, você vai. Total. Seu gato morreu, você vai. Entendeu? Se você quer ser dono da parada, se você quer realmente ter um negócio de sucesso, esquece, cara. Seus problemas são seus problemas, seu negócio precisa de você. E ele é o que o negócio precisa, não o que você quer. Exatamente. Se o negócio precisa, cara, você faz. Então, às vezes as pessoas falam assim, não, o Léo quer que eu faça. Não. O Léo não quer que você faça nada. Exato. Simplesmente o negócio precisa que você faça tal coisa. E eu estou vendo que ele precisa. É a hora que você abre, eu sempre falo muito, eu abri a porta do meu estúdio. Cara, a hora que você passa o olho e fala, tá precisando de limpeza ali, aquela máquina tá quebrada. Eu não sei arrumar máquina, não sabia limpar, mas no começo você tá sozinho. E você precisa fazer. E é o que a gente mais comenta entre eu e meus sócios, né? Olha, tem olhar de dono. E a partir do momento que você tem um negócio, você vira exemplo para tudo. Pro bom e pro ruim. Então, se você tem a visão de dono pro lado bom, todo mundo que está junto com você ali na tua equipe vai olhar junto com você. Da mesma forma que se você errar, todo mundo vai errar junto. Que é onde a gente começa a entrar na cultura da empresa, né? E a liderança, por exemplo, é o que você está falando. Né? Total. E beleza, cara. Aí você começou a entender o que os coordenadores, que os personagens faziam, etc., de errado. Você pensou em criar uma experiência diferente. Mas você não criou logo de cara seu negócio. Você virou personal antes. Exato. Eu virei personal, meio que forçado. Entrou uma aluna na academia e até eu gosto de falar o nome, que para mim foi muito importante também, a Juliana. Ela entrou na academia, ela veio de São Paulo, então ela entrou na academia e ela viu eu atendendo a sala de musculação. E ela falou assim, Everton, eu quero que você me dê personal. Falei, Ju, eu não sei preço, eu não sei como funciona. Ela falou assim, independente, vamos fazer o seguinte, eu vou cobrir seu salário na academia, tá? Quanto dá isso? Eu falei, cara, como eu te falei, eu não sei. Ela falou, então eu vou treinar 4 vezes por semana. Ela decretou o valor. Uhum. Eu vou pagar seu salário da academia, você vai me dar aula 4 vezes por semana, no horário X. Eu falei, Ju, mas esse é o meu horário de sala. Ela falou assim, pede demissão. Tô cobrindo seu salário. Aí, cara, eu até arrepiei de falar. Falei, cara, como assim? Eu até então era CLT, sou funcionário. Ela falou assim, pede demissão. E aí eu fiquei naquela. Tá, a partir de agora eu preciso aprender administração, finanças, marketing, tudo isso. E eu fiz. Foi difícil. Eu dava personal pra dona da academia na época. E foi meio que um baque, porque eu acabei perdendo a aluna, porque eu pedi demissão da academia dela, mas continuei trabalhando ali dentro. Uhum. E aí foi onde começou tudo. E aí, nessa de encontrar os erros, eu comecei com uma aluna que hoje é minha aluna mais antiga. Eu tô há 8 anos com ela, a Gabi. E eu encontrei um erro na A Gabi Rádio? A Gabi Rádio. Eu encontrei um erro ali que eu via que acontecia e tal. E aí ela me procurou, umas férias da personal dela. E ali foi onde começou toda a história. E aprendi muito com ela, aprendi muito com todos os alunos que foram passando. E aí fui formando a carteira. E aí fui aprendendo um pouco de como cuidar do meu dinheiro, um pouco de como administrar uma agenda. E aí você vai aprendendo aos poucos, né? E aí eu formei uma carteira de 30 alunos na época. Eu trabalhava das 6 da manhã às 22 horas, com meia hora de descanso. De segunda a sexta-feira e sábado de manhã, agenda lotada. Então foi muito louco, assim. Trabalhava muito. E ali eu comecei... All-in, total. Só que aí é aquele negócio. Os pais começam a cobrar... Pô, você não tá em casa, você não fica em casa mais. Os amigos, pô, você não sai mais com a gente. Falei, cara, eu tenho um sonho muito maior que só eu posso fazer por mim. Rala, faz e esquece tudo. Começo é difícil. Começo, mais uma chave para quem quer virar empreendedor. Muita gente vai te bater. Muita gente. E se você levar pro emocional, você não vai virar quem você quer ser. Sim. É muito razão, cara. Se você quer virar um empreendedor de verdade... inteligência emocional total. Total. Controle sobre o que está no seu controle. Então, se você não souber controlar aquele momento, você para, você larga. Ou você, toda hora, se você sobe 3 degraus, você desce 4. Então, você demora muito para chegar. Então, quanto mais você se dedicar no sentido de eu cuido de mim, eu tenho um sonho, eu vou para lá. Se você faz isso profundamente, assim, levar a ferro e fogo, sua passagem é mais rápida, né? É o que a gente acabou encontrando, assim. E aí, quando que foi o momento que você já estava com a sua carteira de cliente, você já tinha começado realmente a guardar uma graninha ali, né, uma gordurinha que estava sobrando? Quando que foi a intenção realmente de se juntar com os meninos, que são seus sócios, e montar o estúdio, a Best You?
A gente abriu, na verdade, uma empresa online em 2018 de treinamento online. Mas como a gente não era muito expert na área, assim, de como fazer um negócio rodar, foi até um bom aprendizado, né? Estamos errando aqui, estamos errando ali, e nunca foi rodando. A gente criou vários treinamentos online, várias coisas. A empresa chamava Personal de Bolso na época. E acabou não rodando. Não rodava. Aí veio a pandemia em 2020, que foi a maior virada de chave da história para todo mundo, assim, e todo mundo real, né? Todos acredito que foi um grande ponto. Para a gente foi ótimo, porque mostrou para nós que depender de uma academia aberta é um grande problema. Depender dos outros é um grande problema. E aí fecharam todas as academias. A gente não tinha onde dar aula. Fomos para parques para poder conseguir dar alguma aula ou outra. Chato, muito chato dar aula em parque, porque você tem que levar todo o material, você monta tudo, aí termina a aula, você guarda tudo e vai para outro lugar, outro parque. Quase inviável, né? Inviável demais, porque você deixava metade do que você cobrava no trajeto, né? Uhum. E aí foi em 2020, meados de julho, eu sentei e comecei... Eu estava lendo alguns livros, eu sempre gostei... Sempre não, né? A partir do momento que eu virei empresário, eu comecei a gostar de ler. Na infância era um traje, uma tragédia para mim ler tudo. E aí eu comecei a ler alguns livros de empreendedorismo, que tem algumas viradas de chave e até um negócio para quem está vendo. Leiam, chama O Segredo. Cara, para mim é o primeiro ponto de você entender que sua vida precisa mudar. E tem uma saga do livro, né, e tal. E eu li esse livro e falei, cara, comecei a entender. Lei da atração para mim funciona. Leva fé e fogo? Quase. Mas eu acho que para mim foi um mindset muito forte. E aí eu comecei a ler vários livros daquela linha. E aí sentei, comecei a rabiscar. E na época eu já cheguei e falei com os meninos, só que na época eu falei com o Cauê. Meus sócios são Cauê e Rafael. O Rafa nunca teve vontade, na época, de ter um negócio próprio. E o Cauê também queria algo para que... Só que foi na necessidade, Léo. Foi assim... eu preciso Água ter bateu dinheiro, na bunda. muito. Preciso de dinheiro para pagar as contas. Preciso fazer meu negócio fluir. Eu não quero parar meu negócio. Não queria sair da área na época. Só que aí você começa. Eu não sei finanças, eu não sei marketing, eu não sei nada. Pô, não interessa. Vamos abrir. Vamos atrás na raça. Na como raça. Todo do empreendedor. A gente foi atrás de uma corretora de imóveis para ver algum lugar para alugar na época. Meio que na loucura, porque a gente estava com a grana curta. O que a gente tinha... Eu mexia um pouquinho com bolsa de valores, mas o que eu tinha lá era para poder me sustentar, porque a gente não sabia até quando ia a pandemia. Bolsa de valores derreteu na pandemia? Derreteu total, fiquei com medo, não tirei nada. Falei, deixa lá, vai voltar um dia. Só que aí eu vi que investir no meu negócio era muito maior. É muito mais eficaz, porque Sim. eu investia nas empresas, na bolsa. Tá, mas o gestor daquela empresa não sou eu. E nada melhor do que o gestor ser você. Porque se você acredita no teu negócio... Eu digo você sabe gestor seu fluxo ser de caixa. Exato. Você sabe seu fluxo de caixa, você sabe a vontade que você vai pôr no seu negócio. Está no seu controle, né? E aí foi onde a gente fez. Montamos um projeto. Aí eu falei, Cauê, vamos eu e você atrás do aluguel, um lugar. E aí quando a gente colocou no projeto, eu gosto muito de marcas, né? Eu acho muito, muito interessante assim, a história das marcas. E a gente até brinca até hoje. Eu quero construir a Gucci do fitness. Uhum. Então eu quero academia boutique que vai ser top, que vai parar a cidade e tudo mais. Para ser uma academia boutique, eu precisaria do quê? De uma boa localização. A boa localização me faria o quê? Um aluguel caro. Uhum. Falei, cara, vamos atrás. Fomos atrás, aluguéis absurdos, né? Que Jundiaí hoje é uma das maiores cidades do Brasil para se morar e já era um pouco na época. E falei, tá, vamos tentar. Até que a gente achou um aluguel, cara, que não condizia com a Rua do Retiro, onde a gente está localizado hoje. Falei, cara, bem barato. Vamos projetar tudo. Aí é onde a gente achou o local. Falei, tá, agora é o momento de chamar o Rafa. Conversamos com o Rafa. Rafa, vamos abrir um negócio? Pô, mas não sei o que tem. Falei, vai ser aqui, na frente do Dom Olívio. Falei, pô, legal. Aí começou a interessar o Rafa. Falei, mexemos no ponto forte. E é engraçado porque, assim, a sociedade, eu falo que é mais forte que um casamento. É mais forte. É muito mais forte que um casamento. Por quê? No casamento, você tá junto com a tua esposa, você tem que discutir suas coisas ali, mas você tá mais tempo fora de casa do que dentro de casa. E quando você tá em casa, legal, você resolve. Na sociedade, cara, você tá o dia inteiro com eles e depois você sai poucas horas. Então, hoje eu passo muito mais tempo com os meus sócios do que com a minha esposa. E todo mundo sabe, para quem é empreendedor, sabe que você passa muito tempo dentro da empresa. Eu não volto para casa, eu saio 5 da manhã, vou pro estúdio e fico ali até 10 da noite, muitas vezes, só com eles.
Mas você não se apaixonou por eles, não? Pelo negócio. É um amor ao negócio. É, a gente chama de irmãos ali, né? Que é do negócio, cara. Você vive muito tempo junto. E aí foi onde a gente montou, juntamos uma graninha, conseguimos um empréstimo legal, assim, para montar um negócio. Só que também, juntamos com a arquiteta, era um valor que a gente não fazia ideia que a gente teria. Ia gastar, né? Não... Exato, uma uma obra sempre fica acima do que a gente imagina, né? Mas quanto você, tipo, estúdio aqui, quanto você vai gastar? Sei lá, no máximo uns R$90.000 monta. Pode colocar 100% sempre. Que foi o nosso caso, a gente tinha grana para metade. Quando a arquiteta mostrou o projeto, a gente foi impressionado. E o mais foda depois é o custo operacional, né? Total. Ainda que o nosso custo operacional foi nós três, né? Né? Porque a gente era personal. Mas tem outras coisas, água, luz, telefone e tal, não sei o quê, né? Contador. A gente abriu na loucura, foi bem na loucura assim, Léo. E tanto que foi que quando a gente conseguiu esse empréstimo para fazer o negócio rodar, a gente não tinha tempo. Falei, cara, eu preciso de pouquíssimo tempo para poder abrir. E a gente ajudava os pedreiros na obra. A gente abriu em 40 dias. Olha! Tivemos que reformar o lugar porque não suportava o peso que a gente precisava para colocar as máquinas. Então o peso era para 3 toneladas e a gente precisava de 6. Falei, tá, vamos ajudar. Cara, a gente carregava, no piso superior, né, de um imóvel. E a gente carregava balde de areia, passava dia na obra, voltava com a cabeça cheia de cimento e beleza, foi uma outra experiência. Iago? Por que precisa ter um bom preparo físico, cara? Até para essas horas, né, cara? Eu falo que preparo físico, cara, é bom para tudo, inclusive para sobreviver. Imagina se você cair hoje de avião numa ilha deserta, que se for, cara, você vai ter que conseguir acordar cedo, você vai ter que ir até buscar água num tal lugar, você vai ter que tentar pescar de alguma forma, tentar coletar fruta, tentar subir nas árvores, não sei o quê. Então tenha músculos e tenha um bom preparo físico. Pode ajudar até na hora de abrir uma empresa e ajudar os pedreiros. É verdade. A gente sente até hoje. A gente fala assim, é muito mais fácil fazer o que a gente faz do que ser pedreiro, cara. Porque valoriza mais, você começa a valorizar mais o trabalho. E aí foi isso, a gente acabou ajudando na obra. Aí abrimos com o seguinte propósito: eu preciso dar aula, eu preciso ganhar dinheiro. Foi só isso. A gente não tinha ideia que ia ser uma empresa, a gente não tinha ideia que nós teríamos uma equipe de trabalho. Eu não gosto muito de usar a palavra funcionários, porque quando você usa equipe, você coloca as pessoas do seu lado. E o funcionário, que é o famoso o CLT, que a gente não gosta da palavra... É trabalhar comigo, né? Não pra mim. Trabalhar comigo, exatamente. É a grande diferença que a gente escuta muito dos gurus da internet aí, a diferença de chefe e líder. Eu acho que o chefe já caiu por terra. O cara que é chefe, a empresa dele vai quebrar uma hora. O cara que é líder é uma empresa, eu falo que é eterna, que você vai cuidar sempre das pessoas que estão com você, para que eles continuem com você, né? Lá no estúdio a gente tem um diálogo assim com relação a eu quero te transformar muito mais do que a gente chegou. Tudo que eu passei, eu quero te ensinar para que você não precise passar para chegar onde eu cheguei. E a gente chegou em pouquíssimos lugares ainda, mas cada vez a gente está aumentando mais, querendo chegar mais longe. E essas coisas a gente sempre ensina para os nossos colaboradores que estão sempre junto com a gente. Tá? E aí a gente abriu, começou a funcionar. Lotou, a gente não imaginava, porque a gente tentou trazer uma coisa de ticket médio um pouco mais alto para atender empresários e atender médicos, que era o nosso público na época. Eu trabalhava com bastante médicos e empresários e eu falei, cara, legal, eu estou na Rua do Retiro, então eu quero continuar atendendo esse público. Eu acho que outra coisa para quem quer abrir uma empresa também é um outro ponto. Primeiro, defina quem vai ser o seu público. Sim. Acho que o público faz o grande diferencial para que você abra um negócio mais assertivo. E alinhe sobre a proposta comercial, né? Tem que estar bem alinhado. Né? Exato. Porque você vai trabalhar marketing em cima do público, você vai trabalhar a tua obra em cima do público. Não adianta você colocar uma coisa qualquer para atender um público A. Também não adianta você colocar uma coisa muito requintada para atender um público mais C. Porque senão você não consegue trabalhar legal. Mas tem sempre... Eu gosto muito da história do over-delivery, entendeu? De você poder atender um público mais baixo num preço intermediário com muita qualidade, assim, total. Sabe? E a qualidade ser tanta que atende um público A. Eu gosto de gerir meus negócios assim, tá? Mas não, é legal. É o meu posicionamento, tá? É legal. Eu gosto sempre de montar pro A e eu gosto de ter um preço
intermediário ali, sabe? Eu acredito muito no over delivery, né? Não sei se legal. você... Não, eu acho interessante como a gente hoje tem um negócio que ainda é reduzido de tamanho, né? A gente não consegue, por exemplo, separar tickets para isso. Sim. Então, o nosso ticket a gente escolheu para um determinado público, onde a gente quer abrir uma frente dentro da empresa que atenda a todos os outros públicos. Mas o que você pode fazer, nos horários que estão vazios, você colocar um mais baixo. Exato. Dá pra gente trabalhar dessa maneira. Ó, já tô me metendo no negócio dos outros. Eu sou Ó, o cheio Léo de... quer entrar de sócio com a gente. encher o saco. Exato. Então, a gente tem alguns horários ociosos que dá pra ser feito isso, né? A gente hoje... Eu tô deixando os meninos ter folga, né? Como que a gente atende esse horário ocioso? Já falando um pouquinho dentro da empresa, né? A gente trabalha um marketing um pouco mais assertivo no sentido de que, tá, hoje meu horário ocioso é da meio-dia às 15. Nesse horário, quem desse meu público tá livre? Legal. Você trabalha com crianças que estão saindo da escola. Ah, isso é ótimo. Junto com a criança, tem o pai que vai ficar esperando ele sair. Nesse meio, a gente criou um marketing assertivo, que a gente está em estudos e já colocou em prática, que eu vou estar fazendo o marketing dentro das escolas, vendendo o que a atividade física traz de benefícios pro pai e para a criança. Uma coisa que você podia fazer também é um caso, por exemplo, aqui em Judiaí tem vários atletas mirins, tem vários que estão Total, a gente está começando a trabalhar com isso. Eu mesmo já falei para os meninos, né, que eu tenho um time de educador físico também. Fala, cara, os dois moleques também vieram do futebol, os dois machucaram também. E pararam. Eu falo, cara, monta um treino pra molecada do futebol, pô. É isso. Né? Isso faz total sentido, né? A molecada do futebol é muito... Quer treinar porque quer ficar com você, porque é ambiciosa, porque realmente é um esporte no Brasil que é referência, né? Que a gente exportador de craque sempre foi, sempre vai ser. E assim, esses meninos precisam de preparação física. Eu tenho um menino que eu comecei a atender um ano, mais ou menos. Acho que não deu um ano. Cara, depois que eu comecei a fazer algumas coisinhas com ele, experimentar, então não sei o que, o menino virou um monstro, velho. Ele fez um teste de VO2 lá, chegou a 18 km por hora, moleque. Caramba. É forte. Forte, legal. É a melhor idade, né, para começar, na verdade. Existe muita coisa na educação física, assim, que só pode entrar na academia a partir dos 14, 15, pelo contrário. Hoje a gente vende treino infantil. Nós temos hoje no estúdio uma aluna que tem 8 anos. Ela começou o vôlei agora. E o pai dela é meu aluno há 1 ano. É médico também. E aí a gente mostrou para ele a dificuldade de uma criança virar profissional. E geralmente elas entram no esporte para tentar, eu quero ser jogador de vôlei e tal. E ela entrou recentemente, essa criança, pro vôlei, só que aí eu mostrei pro pai. Falei assim, olha, é um esporte que tem alto impacto. Se você não trabalhar a articulação dela, muito provavelmente daqui a uns 5 anos ela vai ter uma lesão. E aí é onde a gente traz um pouco da história do que eu passei no futebol. E aí você quer mostrar pro pai para que lado você consegue levar a melhoria do corpo dela. E aí, cara, dá para você trabalhar isso tranquilamente com 6 anos, 3 anos, porque a criança, numa atividade lúdica, tá? E quando eu falo trabalhar isso em crianças, é de uma maneira lúdica, não colocando ali uma sobrecarga de máquinas em cima dela, tá? Dá para se trabalhar de uma maneira lúdica tranquilamente. Na verdade, assim, a musculação como ela é feita hoje, você tem um monte de máquinas para que fique mais fácil para a pessoa executar. Exato. Né? Geralmente, uma criança ela não tem dificuldade de mobilidade, nada disso. Então, geralmente, os exercícios têm que ser exercícios funcionais, na minha opinião. Sim. Eu não sou educador físico, não estou me metendo. Mas, assim, esse mito que o exercício físico resistido traz que a criança não cresce mais, que não sei o quê, que a sobrecarga... Cara, isso não existe. Nos Estados Unidos, os meninas começam a treinar, a fazer agachamento, posição de pé, não sei o que lá, com 3, 4 anos. Lógico. Se você analisa, está na brincadeira deles. Não. Exatamente, Vou fazer uma amarelinha. Você precisa agachar, você precisa saltar, você vai ficar numa perna só. É tudo que já está no dia a dia da criança. Ela vai brincar com um Lego no chão, ela vai deitar de barriga para baixo. Quer queira ou não, ela está fazendo uma flexão de braço. Então, assim, são atividades e essa Por que não incluir atividades que vão ter um ganho articular superior às outras? Por exemplo, pistol, que é um agachamento com uma perna só. Eu ia falar dele agora. Cara, quem salta tem que agachar com uma perna só, velho. Sim.
né? E aí, Quem outro que ensina dia... isso aqui no Brasil? Depois É vai lá, difícil. não, o CrossFit tá ensinando pistol e pistol faz mal para articulação. Porra. Queria começar o pistol logo de cedo, né? Outro dia eu cheguei no estúdio e aí o professor nosso que atende essa criança, ele tava passando vivo ou morto pra ela. Cara, é uma das melhores técnicas de agachamento. Você ensina uma criança de 8 anos com vivo ou morto, ela tava segurando um halter na mão, de 2 quilos, agacha e sobe. Vivo ou morto, é básico. É uma atividade extremamente lúdica e vai fazer muita diferença pra ela quando ela for saltar no vôlei, porque ela já tá ganhando um fortalecimento de articulações, tá ganhando um endurance Explosão. muscular, explosão, força e tudo mais. Então a gente preza muito por isso lá no estúdio. Então a gente trabalha esse público. Então é nesse ponto que a gente começa a trabalhar nos horários ociosos. E ali a gente coloca o que a gente consegue pôr nos horários ociosos. Então sempre é essa coisa que a gente trabalha. Tá, agora é um horário que dá para trabalhar a terceira idade. Vamos trabalhar nosso marketing em cima de pessoas da terceira idade. E é encontrar onde eles estão, né? Nem todo mundo está no Instagram, nem todo mundo está no TikTok. Eu acho que o público que nós escolhemos é muito de boca a boca. A gente sente muito isso, principalmente o lado médico. Na verdade, assim, todo mundo me fala assim, não vou fazer marketing porque o meu marketing é muito bom de boca a boca. Não Cara, existe isso. nem tudo é marketing de performance. Perfeito. Perfeito. Nem tudo é você colocar alguma coisa para receber alguma coisa de volta. Marketing a pessoa tem que lembrar de você, cara. É branding também. Então você tem que Totalmente, manter, cara. totalmente. Você tem que manter uma campanha de branding lá rodando e você tem que eventualmente fazer campanha de performance, ou como ele fez, campanhas de atingir produtos específicos, né? Então, assim, os médicos que não fazem marketing e que já me julgaram muitas vezes há uns 5 anos atrás, que não se posicionam, etc. Eu falo isso o tempo todo. Mas eles não conseguem enxergar o quanto é importante você ser lembrado, você, sei lá, ser conhecido, mas ser conhecido por um bom trabalho. E vocês conseguiram isso, na verdade. Vocês criaram realmente uma marca, Foi. né? Fizeram um bom trabalho, porque não existe. O sucesso de um negócio, como é que uma padaria vai fazer sucesso? Ela pode ter a melhor experiência do mundo, mas ela tem que ter um bom pão. Totalmente. Né? Se ela tiver um bom pão e ela tem uma experiência boa, porra, ela vai chegar no nível de excelência. Né? Então, vocês conseguiram chegar no nível de excelência, que é vocês têm um bom produto, ou vocês têm uma boa experiência, você tem uma localização, e aí vocês conseguem ter o horário cheio e tal, pensar em expansão e etc. Né? Exato. E aí é o grande ponto do hoje o estúdio. Então, agora sim, para explicar um pouco para o pessoal, né, que é o nosso estúdio. Nós somos um estúdio de personal trainers. Hoje nós temos uma equipe com 7 professores. Nós trabalhamos com uma sala de musculação, uma parte onde tem o banheiro, os vestiários e tudo mais, e um hallzinho onde é a parte do café, a parte do networking. A gente sempre usa muito o networking no nosso negócio, porque eu falo que é o ponto alto da Best You hoje. Nosso estúdio chama Best You. Pelo público que passa lá dentro, cara, a parte do café quase se torna mais importante do que a parte da musculação. Tem momentos do dia que você vê mais a parte do café cheio do que a parte do treinamento. Por quê? Aí entra outro ponto nosso, né, Léo? Você tem que ser comerciável 100% do tempo. A qualquer momento você pode estar fechando um negócio. Sim. Seja tomando um café, seja treinando, seja em qualquer lugar que você frequente, né? Então, as pessoas... Você sempre vai deixar marcado o seu legado ali, né? Então, alguém vai ver o Léo em um determinado lugar, alguém vai vir te cumprimentar. Ali você pode fechar um negócio. Então, esse lado do ser comerciável é muito importante. E lá no estúdio a gente trabalha assim, 5 personagens, no máximo trabalhando em sala de musculação, pelo tamanho do local que nós temos hoje. Cada um atendendo individualmente ou no máximo em dupla, tá? Sendo que a dupla sempre é a pessoa que vai trazer, não é a gente que coloca pessoas separadas. A gente prioriza demais esse treino personalizado, porque cada pessoa tem sua especificidade, né? Então, o Léo precisa disso, o Everton precisa disso, o Cauê precisa disso. Então, assim, cada pessoa tem o seu determinado problema, determinado objetivo. Quando a gente começa a misturar muito público, e aí sim nós somos contra treinos totalmente abertos para grupos, porque você não consegue trabalhar 100% do que o cara precisa. Ou você vai demorar para trazer um objetivo para a pessoa. Então, quero emagrecer X quilos até tal dia. Legal, se eu te atender sozinho, eu consigo te trazer bem próximo a isso. Se eu te atender em grupo, eu não vou conseguir te dar 100% do atendimento. Então, hoje nós prezamos 100% por isso.
o atendimento personalizado e trabalhar em cima da necessidade da pessoa. E quando eu falo necessidade da pessoa, não necessariamente é física. Tá? Hoje nós temos alunos que também é o ponto forte do nosso estúdio, é a parte do atendimento. Nós não trabalhamos simplesmente pelo físico da pessoa. Não é simplesmente para que ela emagreça. Eu trabalho o que ela necessita. Tem alunos lá que ele só precisa estar fora de casa. E ali eu trabalho grandes coisas com ele. Essa é uma sacada muito importante, né? De você entender a experiência do cliente, o que ele precisa. Hoje mesmo eu tive uma reunião. Você falou para mim assim, porra, eu não acredito nisso aí, fazer tal e tal e tal e tal. Eu falei, cara, não é o que você acredita. Se tem alguém que está precisando e é de uma forma diferente do que você acredita, na minha opinião, se a gente não vende, a gente está errado, está fora do mercado. Sem dúvida. Então, assim, nem todo mundo precisa gostar de mim, né? É verdade. Mas eu tenho que ter outros médicos na minha clínica, em algum lugar, então não sei o quê, que façam coisas diferentes de mim, Perfil, que pode conectar com outras pessoas diferentes que não se conectariam a mim. Exatamente. E tá tudo bem, gente. Ninguém vai agradar todo mundo. É pegar o melhor de cada um. Então, assim, por isso você tem que ter pessoas, você tem que ter produtos, você tem que ter diferentes estratégicas de venda. Então, eu acho, assim, muito, muito legal escutar tudo isso que você fala, porque, assim, todo empreendedor, ele começa na raça, ou a maioria deles, né? E eu acho que a diferença de um negócio que dá certo e de um negócio que dá errado não é o nicho, não é o local, não é... A diferença é realmente a pessoa que está por trás tocando. Porque a pessoa que está por trás tocando, se ela muda o mindset, se ela transforma todas as dificuldades dela em resolução de problemas, se ela muda rápido a direção, se ela faz coisas diferentes, lá na frente pode demorar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos, ela vai ter um negócio bom. E ela tem que parar de pensar que ela tem que fazer a mesma coisa sempre, né? Empresas não quebram por fazer a coisa certa, e sim por fazer a coisa certa durante muito tempo. Ela vai quebrar. Que uma hora ela não vai conseguir mais fazer, tipo, o Kodak quebrou porque ficou fazendo a mesma coisa. Então, é muito legal ver como vocês tocam mente o negócio, porque você é um cara realmente totalmente fora da curva que você, pô, vamos inovar aqui, vamos inovar ali. E vamos criar um treino diferente, né? Pô, e às vezes você cria e não dá certo, mas tá tudo bem. Exato. Né? Teste e acerto, né? Tem que testar e arrumar, sempre. Sempre. Você tem que testar porque é alguma coisa aqui na sua cabeça, às vezes. Cara, isso vai dar certo. Não dá por várias vezes. E às vezes uma coisa que você imaginava que dá errado, vai dar certo. Então, a gente brinca, né, que nenhuma ideia é idiota. Sempre pode ser colocada em pauta. E isso a gente fez no estúdio, quando a gente imaginou que, eu sei, eu vou limitar o horário, eu vou limitar público aqui dentro. Será que eu vou limitar o tamanho do que eu estou crescendo? E hoje a gente viu que não. Hoje a gente viu que não, que o personal acaba tendo que fazer o trabalho dele ali e tal, mas eu consigo crescer o negócio, eu consigo escalar o negócio, que é o que a gente está encontrando agora. A gente está em processo de expansão, nós estamos estudando o mapa de processos, né, escrevendo tudo, como funciona a Best You, para abrir a próxima. Nós já estamos bem próximo de abrir a segunda unidade aqui em Jundiaí ainda. Então, você crescer uma equipe, é você treinar a sua equipe, que eu acho que o treinamento é fantástico, é necessário e é obrigatório. Hoje, todo mundo, quando a gente contrata alguém, ele passa por um treinamento inicial para entender qual é a cultura da empresa. E aí, quando a gente fala de cultura, o que é a cultura? É você pegar a essência do que você faz. Então, hoje, por exemplo, a sala de musculação nossa, cada coisa está no seu lugar. E quando a gente vai dar esse treinamento, olha, isso aqui se posiciona aqui, isso aqui se posiciona aqui. A pia, onde a gente tem um lavabo, uma pia onde a gente lava as xicrinhas e tudo mais, aqui tem que estar lavado, seco, nessa posição. Então, todo aluno, quando ele chega lá, ele repara isso. Então, a gente tem alunos que falam, cara, o halter está fora do lugar, por que vocês colocaram a xícara de cabeça para baixo e não de cabeça para cima? E são coisas que não parecem, mas se você não treinar a tua equipe, quando ele entra, cada um vai fazer de um jeito e muda o seu negócio. Isso com certeza. Então, cara, eu tenho só a agradecer a presença aqui no meu podcast. Foi muito top o papo, realmente eu não conhecia tão a fundo, né? Não conhecia realmente a história da Best You. Há pouco tempo que nós vemos conversando, né? E realmente vocês fazem um trabalho diferenciado e você e os seus sócios também têm todo o
um mérito por fazerem realmente algo diferente, né? Porque, como você disse, podia ter dado muitas coisas. Se você contar isso para qualquer outra pessoa que mexe com um negócio de academia, ele pode ter colocado N pontos negativos que não ia dar certo o seu negócio, né? Inúmeros. E vocês fizeram dar certo, né? Então, por isso, é louvável. E parabéns, cara. Obrigado pela presença. Dá um último recordinho pro pessoal aí de casa. Legal. Obrigado, Léo. Obrigado mais uma vez pelo convite que você fez. A gente cada vez mais está querendo crescer o nosso negócio e isso é um aprendizado para nós e para todo mundo, né? Como você falou, realmente teve gente que bateu e falou, cara, não vai dar certo. E aí você faz para que mostre para as pessoas. Recadinho para a galera de casa, quem tá assistindo é clichê, mas é aquele negócio. Nunca desista dos seus sonhos, mas tenha sonhos. Porque se você parar, tem muita gente que se você perguntar qual é teu sonho, o cara não sabe. E quando você não sabe teu sonho, é mais ou menos o que a gente falou no começo. É o Waze. Você não sabe colocar, você não sabe para onde você está indo. Então, é obrigatório que você saiba para onde você está indo, o porquê você está indo. Eu acho que o propósito é o grande X da questão para que você acorde todos os dias e queira fazer o negócio. Sendo necessário, sendo do seu gosto ou não, é obrigatório que você faça para que você chegue a algum lugar. Então, descubra qual é teu sonho, se você ainda não sabe, e lute por ele. E nada no caminho pode te parar. Vão falar não, vão falar que não vai dar certo. Muitas pessoas vão tentar te puxar para baixo, porque isso é o que mais você encontra no dia a dia, as pessoas querendo te colocar para baixo. Muitas vezes não é porque ele está negativo no negócio, mas é simplesmente que ele não quer que você chegue onde ele não vai chegar. Eu acho que a sociedade rege muito isso hoje, né? Onde você escuta pessoas que não chegaram onde você quer chegar. Então, se for uma dica sempre, que para mim é uma grande questão, só escute aquele que já chegou onde você quer chegar. Ele sim vai saber te falar se você vai estar no caminho certo ou não. E Everton, o pessoal que quiser te acompanhar nas redes, fala um pouquinho qual que é o Instagram da Best Shoe e o seu. Legal, o meu é @evertonmingotti, tá? No lugar do V é W, depois eu peço pro Léo colocar aqui. E o Instagram do estúdio é @bestshoestudio, tá? Pode acompanhar lá. A gente tem lá links para quem queira fazer aulas experimentais. Todo mundo está convidado para fazer aula experimental. É só puxar pelo link que a gente tem lá. Marque tua aula experimental, vá conhecer, passe por essa experiência. A gente cria uma experiência diferente lá dentro para que todo mundo possa viver o melhor do fitness, assim, o melhor da experiência fitness, uma experiência diferente. O único diferencial que eu não falei em momento algum, a gente trouxe um diferencial para Jundiaí, que são aulas de 30 minutos. Então é por isso que a gente trabalha com empresários, médicos, advogados, são pessoas que têm pouco tempo. Pessoas que não conseguem... Eu não gosto de treinar, eu tenho pouquíssimo tempo, então nesses 30 minutos a gente mostra para a pessoa que ela consegue separar para ela 30 minutos para viver mais. A gente não fala nem para ficar bonito, ficar com corpaço, é para que ela tenha mais dias de vida. Então, esse é o nosso diferencial. Sigam lá nas redes para que vejam o trabalho que a gente faz, entendam um pouquinho do negócio. Então tá todo mundo convidado. O Léo também vai aparecer lá. Preciso ir lá, os caras estão convidados. Eu falo que tem uns horários, né? Os horários mais cheios, né? Que eles não têm horário. Mas, então, cara, obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado por terem assistido até o final esse episódio. Foi um episódio muito legal, tenho certeza que teve muita entrega para vocês. E fique de olho no FusaCast, que um podcast que eu vou trazer coisas um pouco mais informais aqui para vocês. Vocês vão conhecer um pouquinho o Leonardo fora do consultório, né, com pessoas um pouquinho diferentes. O primeiro foi com a minha mãe, quem não assistiu, assista, foi bem legal, minha mãe é fera. E que venham os próximos, eu tenho certeza que vou trazer vários convidados bem legais aqui para vocês. Obrigadão, até a próxima, valeu, tamo Obrigado, junto. Léo. Tamo Valeu, junto. Iagão.